Bom, pessoal, eu vim então aqui fazer a revisão que vocês pediram para a prova de física de amanhã. E nessa primeira explicação eu vou explicar sobre os espelhos convexos, espelhos esféricos, que utilizam essas fórmulas aqui. O imagem sobre o objeto, ou I sobre O, é a mesma coisa que esse A aqui, tá? Então, até recomendo vocês utilizarem essa fórmula aqui para não confundir, achando que tem que botar algum valor aqui. E o menos pelinha significa a posição da imagem, e o P é a posição do objeto. Então, a forma fica A igual a menos pelinha sobre P. E essa outra fórmula aqui, o F quer dizer a distância da focal, o P e o pelinha eu já expliquei, e a forma fica assim: 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O menos, então, pode ver que é dessa fórmula aqui, ele não é negativo nessa, o pelinha não é negativo, então esse menos é dessa forma. E indo então para o exemplo, a gente tem que um espelho esférico côncavo conjuga uma imagem real de um objeto colocado a 20 centímetros de seu vértice. Sabendo que a distância focal desse espelho é de 10 centímetros, a questão pede então para determinar a distância dessa imagem formada até o objeto. E a gente pode então pegar aqui, né, e destacar as seguintes informações: que o objeto é colocado a 20 centímetros do seu vértice, ou seja, a posição do objeto é de 20 centímetros. Opa, achamos o P. Sabendo que a gente vai utilizar essa forma, a gente já achou o P. E também a gente tem que a distância focal desse espelho é de 10 centímetros. Então, a gente já tem essas duas informações, e botando nessa fórmula, a gente tem que 1 sobre o F, que a da questão nos dá como 10, a gente vai ter, então, que vai ser igual a 1 sobre o P, que eu falei para vocês ali, né, que é a distância do objeto, ou a posição do objeto, que é de 20 centímetros, mais o 1 sobre o P' que sobrou. Ou seja, a gente vai querer descobrir a posição dessa imagem como a questão no pé, nos pede, né? Ó, determine a distância dessa imagem, que é a mesma coisa que determinar a sua posição, por isso do P. E vindo então aqui mais para baixo, para a gente poder terminar essa conta, né, esse cálculo, a gente vai ter que tirar então o mínimo múltiplo comum de 10 e 20, mas vamos passar então aqui isolando esse pelinha para a gente poder resolver ele, né, poder achar o valor dele. Então a gente tem que aqui, como o 1 sobre 10 está positivo, ele vai passar negativo, perdão, 1 sobre 20. Então, ficou 1 sobre 10 menos 1 sobre 20, igual a 1 sobre o pelinho. Então, como eu estava falando ali, agora a gente vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum para poder resolver essa equação. A gente tem, então, que o mínimo múltiplo comum de 10 e 20, a gente sabe que tem que dividir os dois pelo mesmo número, então a gente vai dividir por 2. 2 dividido por 10 dá 5. 2 dividido por 20 dá 10. Não dá mais para usar o 2 por conta do 5. Vamos utilizar ele mesmo, 5. Então, 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 10 dá 2. Dá para voltar utilizando o mesmo 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Achamos, os dois resultados deram 1 aqui. E agora a gente pode fazer a multiplicação desta parte. Então, 2 vezes o 5 dá 10. 10 vezes o 2 vai ficar igual a 20. Então, a gente sabe que o mínimo múltiplo comum de 10 e 20 é o próprio 20. Então, a gente tem que tudo isso aqui sobre 20
E agora, resolvendo essa subtração de frações, a gente tem que 20 dividido por 10 é igual a 2. 2 vezes o 1 é o próprio 2. Menos, porque é uma subtração, né? Então, 20 dividido por 20 é 1. 1 vezes 1, 1 também. Arrumamos ali 1 sobre P'. Realizando, então, essa subtração aqui em cima, porque agora a base é igual, a gente tem que vai ser 1 sobre 20, porque 2 menos 1 é igual a 1. Então, 1 sobre 20 igual a 1 sobre P'. Fazendo, então, uma regra de 3 aqui, né? Fazendo essa parte aqui, essa regrinha de 3, a gente vai ter aqui 1 vezes o P', né? 1 vezes o P' é igual ao P', igual a 20 vezes 1, é o próprio 20. Então, a gente descobriu que a posição dessa imagem, né? Ou seja, a distância dessa imagem, como a questão nos pede, é o próprio 20. Assim, a gente resolve essa equação. Bom, pessoal, vindo aqui então falar um pouco sobre o espelho côncavo agora, que a gente vai utilizar essas duas fórmulas aqui. Lembrando que eu acabei de explicar sobre os espelhos esféricos. E agora falando sobre os espelhos côncavos, o F continua sendo a focal. Então, esses dois Fs, esse aqui e esse aqui, significam que é a distância da focal, né, ou focal. O R significa o raio de curvatura do espelho côncavo, o 2 é da forma. Esse V aqui significa vértice e 1 é da forma. Então, por exemplo, se essa questão aqui que a gente vai ver daqui a pouco me desse só o V aqui, né? Só essa informação, não me desse a focal, eu poderia vir aqui, desse só a vértice, eu poderia vir aqui e usar essa fórmula aqui para descobrir a focal. E como não é o caso dessa questão que a gente vai ver agora, ó, certo espelho esférico côncavo apresenta raio de curvatura igual a... Então, a gente já sabe que o raio de curvatura, ou R, é igual a 0,5 metros. E a questão nos pede a distância focal desse espelho, né? E é bem importante destacar em centímetros. Então, a gente sabe que a forma que vai ser usada vai ser essa aqui. E consegue, então, a partir de F igual a R, tá uma porcaria minha letra, mas tá aí, sobre 2, a gente tem, então, que a focal, que é o que a gente quer descobrir, vai ser igual a 0,5 metros sobre 2. E agora, realizando essa divisão, a gente tem que F vai ser igual a 0,25 metros. Porém, a questão nos pede em centímetros. Então, convertendo isso aqui para centímetros, a gente vai ter que F vai ser igual a 25 centímetros. Ou seja, a letra C. Creio que seja isso. Não tem mais fórmula, acho que, para passar. De acordo com o que a professora passou para a gente de fórmulas, o que eu tenho anotado aqui, que vai cair na prova são esses espelhos esféricos e côncavos. Qualquer dúvida, só me procurar, ou até mesmo procurar a professora, né? E é isso. Qualquer dúvida, à disposição.